Olá! Ao longo dos próximos meses, estaremos estudando alguns tópicos da mecânica tal qual formulada por Isaac Newton. Dizemos, então, mecânica newtoniana. Mas do que trata essa área do conhecimento? Na mecânica, estudamos os movimentos de objetos, de corpos rígidos, de pontos materiais. Aliás, a mecânica newtoniana se dedica essencialmente ao movimento do ponto material, que é uma idealização, porquanto nós tratamos os objetos de tal forma que suas dimensões sejam desprezíveis frente às demais dimensões do problema. O fato é que o movimento é um dos fenômenos mais comuns no nosso mundo físico. E ele consiste do deslocamento de objetos, pontos materiais pelo espaço à medida em que o tempo passa. Logo, a mecânica começa com alguns conceitos fundamentais de todas as ciências. Conceitos esses com os quais ainda nos debruçamos até hoje. Por isso, vamos começar falando de espaço, de distância, medida de distância, de tempo, massa e matéria. Também vamos nos dedicar à questão da análise dimensional, que é muito importante no estudo da mecânica. Vamos começar com o estudo do espaço. Espaço é um conceito indefinível em palavras, adquirido pela nossa vivência. Dizemos que o espaço é o palco no qual ocorrem todos os fenômenos, mas isso não é suficiente para a definição do que seja espaço. Nós procuramos caracterizar o espaço pelos seus atributos, pelas suas propriedades. E gostaríamos aqui de abordar alguns dos atributos que são essenciais. Por exemplo, quantas dimensões tem o espaço? É a questão da dimensionalidade do espaço. A outra questão importante diz respeito à geometria do espaço. Einstein se dedicou ao estudo dessa questão e como a geometria é afetada pela presença de matéria. Também gostaríamos de discutir, mas bem rapidamente, a questão do espaço ser absoluto ou relativo. Absoluto de acordo com a definição de Newton. E é claro que poderíamos aqui falar da homogeneidade do espaço, da isotropia do espaço. São, portanto, atributos, características do espaço, relevantes. Ora, essa questão da tridimensionalidade é uma questão extremamente importante. Até hoje é objeto de pesquisas. Mas vamos falar primeiramente da questão do espaço absoluto. Newton começou a mecânica, essa ciência, dizendo que, ou propondo, que o espaço seja absoluto, ou seja, o espaço continente, o espaço que existe independente da matéria. Hoje nós defendemos a ideia de que o espaço é relativo, ele não faz sentido sem a presença de pontos materiais. Quando observamos o céu à noite, estamos
na verdade, observando algo que poderíamos caracterizar como sendo pontos materiais. De acordo com Einstein, então, nessa concepção que vamos adotar no curso de mecânica, apesar disso não ser muito relevante num curso de mecânica clássica, nós vamos adotar essa postura de que o espaço é um espaço relativo, depende da presença de pontos materiais. Uma outra propriedade do espaço é a questão da tridimensionalidade. O que significa isso? Significa que para a gente caracterizar um ponto qualquer do espaço, um ponto qualquer, nós precisamos atribuir ou caracterizar esse ponto por 3 coordenadas. Dizemos que o espaço tem uma largura, que o espaço tem uma altura e que o espaço tem uma profundidade. O fato é que o espaço é tridimensional. Vamos, no estudo do movimento, sempre utilizar o movimento mais geral possível, um conjunto de 3 coordenadas para especificar um ponto no espaço. Também trabalhamos com uma geometria na mecânica clássica, com a geometria euclidiana. Ou seja, nessa geometria, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Também poderíamos caracterizar essa geometria dizendo que a menor distância entre 2 pontos, entre o ponto P1 e o ponto P2, a menor distância é aquela de alguém que caminha ao longo de uma linha reta. Aliás, essa questão da distância agora nos remete a uma outra questão muito importante dentro do contexto da mecânica, que é o problema da medida de distância entre 2 pontos. Ora, é muito importante entender que medir é comparar. Ao efetuarmos uma medida da altura, por exemplo, de um armário, nós estamos comparando. Comparando com o quê? Com uma unidade de medida. Toda grandeza física a gente expressa em termos de um valor, que poderíamos chamar de intensidade daquela grandeza, e uma unidade de medida. Com o passar do tempo, o metro, uma unidade de medida adotada pelo Sistema Internacional de Medidas, e cada vez mais está se transformando numa unidade utilizada pelo mundo todo. O metro é hoje, porque já foi diferente alguns anos atrás, né, definido como o comprimento do caminho percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo muito pequeno. E esse intervalo de tempo, a rigor, é 1 sobre a velocidade da luz. 299.792,458. Essa fração, portanto, de segundo. É claro que muitas vezes nós fazemos uso de múltiplos, como quilômetro, símbolo km. O decímetro agora é um submúltiplo do metro. É 1 metro dividido por 10. O centímetro, 1 sobre 100 do metro. O milímetro, o micrômetro, o nanômetro e assim por diante. Nós fazemos uso, portanto, dessas unidades de medida. Ora, uma questão importante diz respeito à análise dimensional. Isso é importante em todo o curso de mecânica. Ora, o que significa análise dimensional? Quando eu expresso uma
grandeza física, utilizando uma unidade de comprimento, e aqui não importa muito qual é a intensidade daquela grandeza, nós dizemos que essa grandeza tem uma dimensão de comprimento. E indicamos assim L, para indicar que certa grandeza tem uma unidade de comprimento, ou seja, ela é expressa em termos de alguma unidade de comprimento. Se ela é expressa em termos da unidade de comprimento ao quadrado, nós dizemos que ela tem uma dimensão de L ao quadrado. Podemos falar de L ao cubo e assim por diante. De forma que essa questão da análise dimensional é muito importante no estudo da mecânica, aliás, no estudo de todos os fenômenos físicos. Vamos agora falar um pouco sobre tempo e medida de tempo. Esse é um assunto dos mais interessantes, porque, a rigor, nós ainda estamos diante de várias questões relativas ao tempo. O tempo é subjetivo, como alguns defendem, uma construção da nossa mente. É muito difícil entender esse conceito. Nós adquirimos esse conceito por vivência, pela nossa experiência no cotidiano. Mas sabemos que o tempo também pode ser caracterizado por algumas propriedades, algumas características, né? O tempo é absoluto ou relativo? Essa é a questão fundamental. Na mecânica newtoniana, adotamos, esposamos o ponto de vista de Newton, que o tempo é absoluto. Na mecânica newtoniana, vamos adotar o tempo absoluto. Hoje sabemos que o tempo é relativo, mas não importa. Na mecânica, o tempo é absoluto. Como diria Newton, o tempo não tem qualquer relação com algo externo a ele. É neste sentido. E, aliás, o tempo é o mesmo para qualquer referencial, não importando a velocidade relativa entre dois referenciais, o tempo é o mesmo para um e para o outro. Tempo é absoluto na mecânica newtoniana. Uma outra propriedade diz respeito à homogeneidade. Se as coisas acontecem hoje como aconteciam no passado, se uma pedra cai com a mesma aceleração da gravidade hoje ou ontem, essa é uma questão muito interessante, porque a partir dessa propriedade nós podemos demonstrar que a energia é conservada. Podemos aí indagar sobre uma série de coisas, né? O tempo tem uma flecha, ele sempre vai para frente. Veja só a nossa vida. Nascemos, crescemos e morremos, sempre nessa ordem, mas nunca na ordem inversa. Não existe como inverter o filme. Hoje entendemos melhor essa questão da flecha do tempo e acreditamos essa propriedade a uma outra propriedade relativa à entropia. Então temos aí muitas questões interessantes, né? Nós podemos viajar no tempo, voltar para o passado. Alguns filmes exploram essa possibilidade. E ainda é uma questão de investigação científica. O estudo do tempo, portanto, é da maior relevância. Eu estou aqui chamando a atenção para o fato de que, na mecânica newtoniana, adotamos o tempo como sendo uma grandeza absoluta. Além disso, nós sabemos, a despeito de não sabermos definir bem o tempo, nós sabemos como medir o tempo. E é isso que importa do ponto de vista da mecânica newtoniana. Medir o tempo com precisão cada vez maior. A medida do tempo, com uma grande precisão, contribuiu muito para as grandes navegações. Isso acontece até hoje, em relação, por exemplo, ao GPS. O fato é que nós medimos o tempo utilizando instrumentos conhecidos como relógios.
Na verdade, qualquer fenômeno periódico pode ser utilizado como um relógio. Aqui temos, por exemplo, um relógio de sol, localizado na USP, e o fenômeno periódico aqui são os dias que sucedem às noites, ou as noites que sucedem os dias. Então, olhando a imagem projetada ao longo do dia, nós podemos medir o tempo, medir a hora. Claro que podemos utilizar outros instrumentos também, né? O fato é que o tempo pode ser medido utilizando uma unidade padrão. Hoje, a unidade padrão de medida do tempo é o segundo no sistema internacional de medidas, né? E o segundo, hoje, ele é definido como sendo a duração de um certo número de períodos da radiação do átomo de césio. Então, hoje, nós definimos assim essa unidade de tempo. Antigamente, um segundo era 1 sobre 86.400 do dia solar médio, de sol a pino, até o sol a pino do dia seguinte. Mas não, temos aqui uma unidade reprodutível em qualquer lugar do universo. Claro que podemos utilizar ainda o milissegundo, o microsegundo, né? Temos aqui, então, várias alternativas. O que nós gostaríamos de chamar a atenção é que se uma grandeza física é expressa utilizando alguma unidade de tempo, então dizemos que essa grandeza física tem unidade de tempo, T. Ela pode ter unidade de tempo ao quadrado também, e assim por diante. Essa questão da análise dimensional passa a ser, então, extremamente importante. Vamos, finalmente, falar de um conceito que aparece muito na mecânica. Na realidade, na segunda lei, é o conceito de massa, né? O que é massa? Massa de um objeto, nós dizemos que ele tem massa se ele exibe uma propriedade muito interessante. Essa propriedade é de atrair outros objetos dotados de massa mediante uma força, que é a força gravitacional. Então, objetos que têm massa atraem outros através da interação gravitacional. É assim que nós entendemos hoje o conceito de massa. Fica aqui uma definição, portanto. Medir massa é comparar com uma unidade de massa. Qual a unidade de massa que nós utilizamos no Sistema Internacional de Medidas? Hoje é praticamente quase universal. É o quilograma. Mas afinal de contas, o que é um quilograma? Bom, quero lembrar, né, que medir é comparar. Então, eu digo que algo tem 1 quilograma se colocado num prato da balança, a balança fica, portanto, equilibrada, como a gente vai ver aqui neste vídeo. Eu coloco aqui uma massa padrão de 1 quilograma e agora eu vou comparar a força gravitacional exercida por esse objeto com o outro objeto no outro prato da balança. Mas, afinal de contas, o que é o quilograma? O quilograma padrão é um objeto cilíndrico, metálico, que tem esta forma. Esta aqui é uma foto do quilograma padrão. É uma unidade que fica guardada no Instituto de Pesos e Medidas em Paris. E esta é a unidade a partir da qual nós podemos produzir outras unidades. Claro que podemos também utilizar subunidades, né? O fato é que
nós podemos utilizar o quilograma, a tonelada, que é 1000 vezes o quilograma, o grama, que é igual a 1/1000 do quilograma, 10 a menos 3 quilogramas, e assim por diante. Posso utilizar, portanto, tanto múltiplos, como a tonelada, como submúltiplos, como é o caso dessa unidade conhecida como grama. Ora, também no caso da massa, nós podemos falar em análise dimensional. Então, se uma grandeza física, ela requer que se utilize uma unidade de massa, nós dizemos que essa grandeza física tem uma unidade m. Fazendo análise dimensional, então ela tem dimensão de massa. Ela pode ter dimensão de massa ao quadrado, que pode ser indicado tanto assim, ou o que é mais usual, assim, m ao quadrado. O fato é que, na mecânica, é essencial que nós façamos uma análise dimensional de cada grandeza física. E na análise dimensional, as grandezas físicas podem ter a dimensão de comprimento, a dimensão de tempo, a dimensão de massa e, eventualmente, a dimensão do comprimento dividido pela dimensão do tempo e assim por diante. O fato é que a análise dimensional tem um papel relevante no estudo da mecânica. Muito obrigado e até a próxima aula. Ok.